Diletos irmãos e irmãs presentes aqui no adro de nossa Igreja Catedral, os tantos outros que nos acompanham através dos diversos meios de comunicação que encurtam as distâncias entre nós e fazem-nos experimentar a comunhão de ser igreja nesta terra de Santa Luzia. Encontramo-nos, queridos irmãos e irmãs, como igreja diocesana, nesta tarde, no início desta noite. E como é belo contemplar a beleza daquilo que somos e daquilo que manifestamos neste dia santo, no qual, como peregrinos da esperança, nós cruzamos o batente que nos introduz na vivência e na celebração do Jubileu da Esperança em nossa igreja particular. Somos convidados a fazer a experiência de um ano especial, um ano santo, como um tempo propício para renovarmos nosso relacionamento com Deus, reavivarmos e testemunharmos a dignidade de nossa vida em Cristo, um tempo de reconciliação e de perdão, um tempo para reconstruirmos nossos relacionamentos interpessoais à luz da caridade evangélica, reafirmando mais uma vez o valor inalienável da pessoa humana e de sua dignidade. Tempo para projetarmos sobre a construção da cidade humana e sobre a trama de nossas vidas em sociedade, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, e tudo submetermos à sua verdade, sem nada, absolutamente nada, antepormos ao amor de Cristo que nos conduz para a vida eterna, como nos recorda São Bento em sua regra. A esperança, queridos irmãos e irmãs, é o tema escolhido e proposto pelo Papa Francisco para que nós, como igreja, pudéssemos viver este ano jubilar. A esperança que deve permear a nossa oração, a nossa reflexão, as práticas e vivências que assinalam o compasso do caminho que somos chamados a percorrer durante este ano santo, fazendo dele um momento singular para o impulso novo na vivência da fé, no testemunho de nossa comunidade eclesial. A esperança que o jubileu nos propõe, queridos irmãos e irmãs, vai muito além do que nossas expectativas ou sentimentos de otimismo que alimentamos como fruto de nossos desejos e muitas vezes de nossas ambições. A esperança é uma virtude teologal que nós acolhemos primeiramente como dom de Deus e ao mesmo tempo assimilamos como responsabilidade a ser cultivada por cada um de nós. A esperança é um ato vital que nos compromete e nos faz agir diversamente, mesmo em meio às angústias e tribulações que enfrentamos no nosso cotidiano e na nossa história. A esperança é uma graça que se experimenta, uma realidade última que nos alcança e nos coloca em movimento e que ao mesmo tempo
se nutre da perseverança e da firmeza no combate da fé, que são atitudes que nos tornam proativos em nossa vida de discípulos. Quando a esperança toca e começa a alimentar nossa experiência de vida em Cristo, nossa esperança primeira, aí sim nós descobrimos a esperança como a matéria com a qual são construídos os nossos sonhos, como nos recorda o poeta. E não podemos senão caminhar entre as veredas da história e do mundo como peregrinos da esperança, convictos de que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, recorda-nos o apóstolo São Paulo. É desta testemunha, ou melhor, é desta esperança que nós nos fazemos testemunhas. E o jubileu é um grande convite endereçado a todos nós para acolhermos a esperança como graça, para tocá-la com os nossos sentidos, saboreá-la e experimentá-la em nosso cotidiano como alimento que sustenta o nosso peregrinar, para que nós possamos compreender que, radicados em Cristo, nós somos fundamentalmente homens e mulheres na esperança, seres de esperança e para a esperança, a ponto de, convictos desta verdade, poder gritar a plenos pulmões como o apóstolo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e enquanto vivo na carne, vivo na fidelidade do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Para isto, meus irmãos e irmãs, faz-se necessária a disposição do nosso coração para vivermos este ano santo como um momento forte para robustecer a esperança. Como nos lembra o Santo Padre, a insubstituível companheira que permite a todos nós vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. A palavra divina, na festa de hoje, da Sagrada Família, nos oferece algumas luzes que podem iluminar a vivência do Ano Santo que estamos apenas começando. São atitudes espirituais, disposições interiores, compromissos que devemos assimilar para acolhermos o impacto transformador deste tempo de graça em nossa vida pessoal e em nossa igreja particular. Ana, a mãe de Samuel, na sua coerente simplicidade de vida e fortaleza de fé, retorna ao templo como peregrina para entregar ao Senhor o fruto de sua súplica, o filho Samuel, fruto de sua esperança regada pelas lágrimas, e ela o restitui a Deus, o verdadeiro pai de Samuel. Eu o ofereço, diz ela, para que seja consagrado ao Senhor todos os dias de sua vida. Samuel tornou-se assim filho, quando na realidade fez-se servo, dedicando-se totalmente ao Senhor. O jubileu, queridos irmãos e irmãs, é tempo para reconhecermos o dom de Deus em nossa vida. É tempo para não reivindicarmos nenhum direito de propriedade
sobre o que é de Deus e o que Ele nos confia, mas agradecermos, dando a Deus o que é de Deus. E não há dom maior do que a nossa própria existência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, façamos do Ano Santo uma ocasião sincera para nos questionarmos: quem somos nós? A quem pertencemos? O que estamos fazendo com o dom que somos nós? Vivemos de fato nossa condição de filhos e filhas? Estamos dispostos a fazer deste tempo de graça uma ocasião para renovarmos no dom total de nós mesmos, no serviço ao Senhor, a dignidade de nossa vida, de nossa fé, de nosso compromisso como discípulos? Ana e Samuel nos questionam e nos ensinam esta atitude fundamental de plena entrega ao Senhor. No Evangelho, nós encontramos a família santa de Nazaré, também em peregrinação para Jerusalém. Uma peregrinação que marca um divisor de águas na vida de Jesus e também na pequena família que o acolhe, Maria e José. Jesus entra no templo de um modo novo. Ali ele cumpre os ritos que o declaram responsável pela observância dos mandamentos. Um adulto na fé. No encontro com os mestres da lei, Jesus faz os mestres da lei cientes da sua dignidade. Ele os interrogava, falava e ensinava. E podemos compreender ali o delinear da atitude fundamental de Jesus nas palavras dirigidas a Maria e a José, que de certa forma manifestaram a sua identidade e ao mesmo tempo revelam a nossa identidade. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Talvez traduzindo melhor, não sabeis que eu devo estar dentro das coisas do meu Pai? Isto é, na minha mente, no meu coração, a minha vida toda, tudo deve estar inserido no projeto do Pai. O testemunho de Jesus dá a todos nós o norte, o horizonte de nossa vida. É um convite para que nós também, nesse jubileu, como a Virgem Santíssima, possamos guardar todas as coisas estas benditas por Jesus em nosso coração, para discernir o horizonte de nossa existência. Jesus nos ensina como viver, ocupando-nos das coisas do Pai. Vivemos, queridos irmãos e irmãs, por demais preocupados com as coisas do mundo, com as nossas coisas. Vivemos num frenesi infindo, que não nos permite mais parar, silenciar, escutar, entrar em comunhão com o Senhor. Preocupamo-nos com tantas coisas. Uma só coisa é necessária, como dirá Jesus a Marta, atarefada por tantos afazeres. O jubileu é tempo de respirarmos mais tranquilamente e mais lentamente. É tempo para nos recolocarmos diante do único necessário
e abraçá-lo como nossa ocupação primeira e essencial. Se a gente entra na intimidade da pequena família de Nazaré, nós vamos descobrir que lá Jesus se torna o centro, como aquele eixo em torno do qual gravitava toda a existência daquela família. É Ele, portanto, que hoje, neste dia santo, que nos ensina, no qual iniciamos o jubileu, que nos ensina a via da verdadeira vida, convidando-nos a nos ocupar também das coisas do Pai. Assim podemos viver bem. Assim podemos viver diferente e fazer diferente, colocando como primado em nossa vida Deus, Jesus Cristo, Sua Palavra. E no espaço do nosso tempo, que neste ano é tocado pela graça redentora de Cristo, podemos inserir o nosso encontro com Ele como prioridade de nossa existência, através de uma reconciliação sincera, da vivência dos sacramentos, da peregrinação aos lugares designados para celebrarmos o jubileu, através de uma atenção mais atenta à Sua Palavra e do encontro com os mais vulneráveis, em cujo rosto resplandece o próprio Senhor, que clama por atenção, acolhimento, misericórdia, comunhão e solidariedade. Portanto, aproveitemos este tempo de graça para reorientarmos corajosamente e decididamente os ritmos de nossa vida cotidiana, começando com a nossa jornada diária, ocupando-nos mais com Deus, agradecendo o que somos, o que temos e como vivemos, colocando toda a nossa vida em Suas mãos, fazendo de nossa família santuário onde o jubileu é celebrado e vivido com dignidade, através da oração, da confiança, da recomposição dos laços, para fazermos da esperança o respiro de nossa vida. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, nos recordou o apóstolo São João. Esta é a verdade fundamental que a Igreja sempre anuncia e hoje proclama de forma solene, como convite para que nós possamos recompor nossa dignidade de filhos e filhas. E dois, segundo o apóstolo, são os sinais desta nossa filiação: o amor fraterno e o Espírito Santo. Sinais que não podemos separá-los, mas que se fundem na formação de nossa identidade de discípulos, porque somente quem é animado pelo Espírito é capaz de amar como Jesus amou, e o seu amor tornar-se nota característica que o distingue. Um amor fecundo, que gera, que transmite vida. Assim como Ele, Cristo, deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a nossa vida. Jubileu é tempo de doar-se. Portanto, cabe-nos também questionarmos: como estamos vivendo nossa vida de cristãos? Cumprindo os mandamentos e fazendo o que é agradável ao Senhor,
Isto é o que nos diz o apóstolo. É a condição para adquirirmos a capacidade de amar na medida do amor de Cristo. No jubileu, somos convidados a cultivar a virtude santa da obediência aos mandamentos, da obediência ao Pai, como fez o próprio Cristo. Façamos, portanto, dessa nossa primeira peregrinação o início de um caminho que vamos fazer juntos como igreja, mas que cada um é convidado a percorrer pessoalmente. Um caminho de volta à obediência a Cristo, para que tudo possamos submeter a Ele, Senhor de nossa vida. Para que tudo possamos fazer com Cristo, por Cristo e em Cristo, assim como realizamos o mistério sublime da Eucaristia, prontos a recuperar a confiança de que com Deus sempre é possível recomeçar. E nesta aventura, nós não estamos sozinhos. Ele, o obediente, nos precedeu e abre para nós, nesse jubileu, as portas de sua misericórdia, para nos dizer que há uma possibilidade oferecida a todos. Talvez, e de modo particular, aqueles que nesse instante desviaram-se do caminho, encontram-se feridos, fragmentados no seu coração. Em suas mãos, queridos irmãos e irmãs, podemos encontrar o abraço da misericórdia. Em suas mãos podemos reencontrar a nossa identidade, recomeçar, partir de novo, endereçar nosso caminho para a meta verdadeira, a nossa esperança. Não é ela a virtude penúltima, mas a última e ao mesmo tempo aquela que nos precede em nosso caminho. A igreja no jubileu abre as portas da misericórdia, não com juízo condenatório sobre nossas fragilidades e misérias, mas como um tempo de graça, uma oportunidade de conversão, de renascimento, de transformação, de transfiguração de nossa vida. Cabe-nos hoje a humilde prontidão para acolher esse convite da Mãe Igreja e nos deixar conduzir pelo Senhor, nossa esperança, que não se cansa de nos ensinar a arte de mudar. Ergamos, portanto, o nosso olhar. Deixemos-nos contagiar pela esperança. Libertemos a fantasia da criatividade como força transformadora em nossa vida e em nossos processos eclesiais, maleáveis sempre às surpresas do Espírito, que é a garantia de que o Senhor permanece em nós e entre nós. Busquemos a esperança lá onde ela se deixa encontrar. Onde há alguém a enxugar uma lágrima, onde há um pequeno broto de primavera em meio à sequidão e às ruínas deste nosso mundo. Que seja a esperança condutora do amor que somos chamados a testemunhar, que é mais forte do que a morte, porque é potência de vida e de ressurreição. E por fim, decidamos-nos, cada um de nós, a sermos construtores de pequenos oásis de esperança,
sejamos nós regatos de esperança a irrigar os desertos de nossa história. Alguns deles estão muito próximos de nós. Alguns deles estão dentro de nós. Deixemos que a esperança atue como antídoto ao vazio que tantas vezes tenta invadir as nossas vidas e aquela superficialidade que tantas vezes tenta inundar as nossas igrejas. Onde há esperança, há vida. Podemos inverter o ditado. Caminhemos corajosamente na esperança que não decepciona. Louvado seja